Legal, Boris. Vamos ouvir o Mollica agora sobre esse mesmo assunto. A segunda turma desfez a decisão do ministro Nunes Marques, votaram pela manutenção da decisão dele o próprio, além do ministro André Mendonça, ambos indicados pelo presidente Bolsonaro, mas perderam por 3-2. Ambiente pacificado agora no Supremo, muito longe disso. Mollica, bom dia. Bom dia, Colombo, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Bem, o ambiente fica pacificado em relação a esta causa específica, né? Perdeu de 3-2, porque foi na turma. Se fosse no plenário virtual, talvez a derrota seria aquela goleada de 9-2. Então houve ali, acochambrou-se, votou-se o caso foi votado na segunda turma. Agora, fica uma desconfiança, né, do Supremo, da própria sociedade, em relação ao comportamento futuro dos ministros Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? Nas próximas votações, eles vão votar com a consciência, votar de acordo com a Constituição, votar de acordo, ou irão ficar ali meio como votar de acordo com as intenções e desejos do presidente Jair Bolsonaro, que os escolheu para a corte. Ontem houve a votação, primeiro que isso, como foi citado há pouco, o que houve ali ontem foi um recado muito claro. Esse caso de um deputado estadual do Paraná ganhou toda essa repercussão porque ele virou meio que boi de piranha nessa história toda, virou um exemplo. Ele foi cassado porque ainda durante o processo eleitoral, com as urnas abertas, ele falou fraude, mentiu, disse que havia fraude, que as pessoas digitavam o 17, então o número do Bolsonaro, e aparecia o 13 do PT. Ele mentiu, apresentou vídeos claramente fraudados. Então, o que o TSE fez, inicialmente, lá no ano passado, e ontem o Supremo confirmou, não dá. Isso é errado. Você não pode estimular a população com mentiras. Você não pode tentar criar um clima de desconfiança que pode desandar em tumulto. Há um medo muito grande do que possa vir a acontecer em 22, diante das sucessivas manifestações do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse tema. Então, a Justiça tentou traçar uma linha. Não, isso não pode. Já aconteceu com ele, pode acontecer com você, seja lá você quem for. Então, isso ficou muito evidente. E agora, como é que os ministros vão se comportar? Ontem, o voto do ministro Fachin foi muito duro nessa direção. Ele deixou claro que a democracia não pode ser usada para destruir a própria democracia. Houve também recado em relação à decisão monocrática do ministro Cássio Nunes, porque não foi apenas uma decisão solitária, não foi apenas isso. Os ministros podem, principalmente em casos de urgência, podem dar essa decisão. É que essa decisão monocrática dele foi dada contrariando uma decisão de um Tribunal Superior, o Tribunal Superior Eleitoral, que por larga maioria decidiu cassar o mandato do deputado Franceschini. Então, não foi apenas uma decisão, havia uma injustiça, ele corrigiu. Não, ele contrariou com a sua decisão individual uma decisão de um plenário, uma decisão de um tribunal superior. E só mandou para a segunda turma depois que, por uma provocação, a ministra Carmen Lúcia recebeu um mandato de segurança, falou com o Fux, o ministro Fux, presidente do TSE, botou em pauta. Só depois que o ministro Fux mandou o caso para o plenário virtual é que o ministro Cássio Nunes jogou o caso para a segunda turma. Então fica aí essa preocupação. A preocupação é que, em relação ao comportamento desses dois ministros, nas próximas etapas, a preocupação com o compromisso com a ordem democrática, o compromisso com a lisura das eleições, o compromisso com a legitimidade do processo eleitoral. Ainda mais porque ontem, pouco depois desse resultado da votação, o presidente Jair Bolsonaro fez uma confissão. Ele disse que o Franceschini não mereceria ser cassado porque ele, Jair Bolsonaro, tinha feito o mesmo que o Franceschini. Ou seja, ele confessou aquilo que o tribunal considerou um crime tão grave que gerou a cassação de um mandato. Então, o presidente Bolsonaro ontem, por livre e espontânea vontade, disse que cometeu o mesmo ato. Aí, um ato que foi classificado como criminoso pela Justiça. E agora? A Procuradoria-Geral da República faz o quê diante dessa declaração do presidente Bolsonaro? É com vocês.